A cultura da soja está no fim da entre-safra. Neste ano, a região sul pretende expandir a área semeada, um aumento de 1% em relação à safra passada. Mas mesmo com toda essa expansão, alguns aspectos ainda preocupam os produtores. Algumas doenças têm sido verdadeiras pragas para as lavouras. Por isso, a nossa equipe preparou um vídeo para ajudar a identificar e prevenir a ferrugem asiática da soja. A ferrugem asiática é causada por um fungo e ataca principalmente as folhas da soja. E ela pode provocar a queda dessas folhas. É uma doença bastante grave e exige que o agricultor saiba como identificá-la ou saiba o que fazer para ter a identificação da doença, para que ele possa tomar as medidas de controle. Há algumas medidas que são tomadas antes da safra iniciar, mas uma vez a safra iniciada e a doença ocorrendo, o agricultor precisa fazer a aplicação de fungicidas. A ferrugem asiática, ela ataca as folhas e produz lesões bem pequenas que no início, para facilitar a visualização, o técnico ou o agricultor deve coletar folhas no bacheiro ou no terço médio das plantas. Para facilitar a visualização, ele pode colocar contra um fundo claro, que pode ser o céu, tentando identificar pontos escuros nessas folhas. Se ele identifica esses pontos, ele vai olhar então na parte de baixo da folha, preferencialmente com uma lupinha de mão para auxiliá-lo, e ele vai olhar então visualizando na folha, buscando a estrutura que o fungo produz. Esse fungo, na parte de baixo da folha, ele produz a estrutura reprodutiva dele, que nós chamamos de urédia. E ela parece um vulcãozinho na folha, porque o fungo, quando se reproduz, produz os esporos, ele rompe a folha, os esporos ficam ali em volta dessa lesão rompida e vai ser disseminado pelo vento. Então é essa estrutura que ela se parece mesmo com um vulcãozinho, é que vai nos dar a certeza de que se trata da ferrugem asiática. Há algumas doenças que a olho nu, sem o auxílio de uma lupa, a gente pode confundir com a ferrugem asiática. Nós temos algumas dessas doenças aqui. Uma delas é o míldio, que começa como uma lesão verde claro, depois passa para amarelo, e na parte de baixo a doença provoca ao crescimento das estruturas do patógeno, mas parece um algodãozinho acinzentado. Então não é igual à ferrugem, que produz aquela estrutura parecida com o vulcão, mas pode ser confundido quando as lesões do míldio ainda estão pequenininhas. Essa distinção é feita com bastante facilidade num laboratório, numa clínica de fitopatologia, mas no campo, com auxílio da lupinha de mão, o agricultor já pode ter uma ideia de que pode ou não ser a ferrugem asiática. Outra doença que pode ser confundida com a ferrugem é o crestamento bacteriano. O crestamento bacteriano, como o próprio nome diz, é causado por uma bactéria, provoca essas lesões bem escuras na folha. Com o passar do tempo, essas áreas podem até se rasgar e também no início, como forma algumas pontuações escuras, poderia ser confundido com a ferrugem. A diferença está naquela estrutura típica do fungo que causa ferrugem, as urédias, as estruturas em forma de vulcão, em que a gente não vai encontrar quando se trata do crestamento bacteriano. No caso do crestamento bacteriano, nas horas mais frescas do dia, nesses pontos escuros, a gente pode até observar uma cobertura brilhante, mas é uma exudação, não é aquela estrutura em forma de vulcão. Ela brilha porque é a bactéria saindo de dentro da folha, né? A gente chama até de pus bacteriano, é molinho. Enquanto a ferrugem
é aquela estrutura formada pelo rompimento do tecido da folha, que parece o vulcão. Nós não temos aqui, mas temos uma outra doença que é a mancha parda, que também pode ser confundida com a ferrugem, mas novamente não produz urédias, a estrutura em forma de vulcão. Então, observando a parte de baixo, a gente vai saber se é ferrugem ou não. Mesmo com o auxílio da lupinha, pode ser difícil observar quando a doença está muito no início. Nesse caso aqui, nós temos uma folha com bastante ferrugem, então é um pouco mais fácil. No início, quando a gente tem poucas lesões, que às vezes é mais difícil observar ou pode ainda não ter formado as urédias, as estruturas em forma de vulcão, uma estratégia é montar uma câmara úmida. A gente utiliza um saco plástico ou pode ser uma sacolinha de supermercado. A gente pode utilizar um chumaço de algodão ou um papel absorvente, um papel toalha. A gente umedece esse papel, coloca dentro do saco plástico e coloca as folhas que a gente suspeita que podem estar infectadas pela ferrugem dentro desse saco plástico. A gente então deixa um pouco de ar no saco plástico ou na sacolinha e fecha esse saco. Então nós temos aqui a câmara úmida montada. Isso deve ser deixado em temperatura ambiente, não é necessário colocar na geladeira e a gente não deve deixar no sol. Depois de 24 a 48 horas, a gente então observa novamente as folhas, procurando a estrutura reprodutiva da ferrugem. Se houver dificuldade ou não houver a lupinha disponível, o agricultor pode coletar essas folhas e encaminhar para uma universidade ou para uma unidade da Embrapa que tenha um laboratório de fitopatologia, e essa identificação então vai ser feita com esse resultado para ele. E se for ferrugem, ele deve, junto com o seu engenheiro agrônomo, a pessoa que lhe dá assistência técnica, definir o melhor produto para utilizar para controle. O fungo que causa a ferrugem, ele é disseminado pelo vento. E a condição que o favorece é a presença de umidade, porque assim como uma semente da soja ou de outras culturas, o esporo do fungo, que é a semente, como se fosse a semente do fungo, precisa de umidade para germinar. No caso do fungo que causa ferrugem, ele precisa de pelo menos 6 horas de água líquida, quer dizer, pode ser orvalho, pode ser água de chuva ou de irrigação, para germinar e provocar a doença. Safras mais chuvosas, safras que são boas para a soja em termos de umidade, infelizmente são boas também para o desenvolvimento da ferrugem asiática.